Olá, eu sou a Marisha Navarro. E eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que ilumina e ajuda você a entender a sua origem. Perfeito. E hoje recebemos aqui no Ilumina uma super convidada, a Maria Regina, que é terapeuta, e ela vai trazer para a gente também um pouco aí da história dela, do trabalho e da sua jornada junto com as crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Maria Regina. Obrigada. Então, para falar um pouquinho do meu trabalho, da minha jornada aí dentro das questões terapêuticas, eu tenho que voltar um pouquinho aí às minhas origens, digamos assim. Eu sou professora também, já há 24 anos. Muito bom. Né? Uhum. E sempre atendendo crianças e adolescentes, né? Da idade de 10, 11 até 17, 18 anos, né? E esse percurso aí me fez ter muito conhecimento, até mesmo do comportamento, da fala dos adolescentes, né? Então, isso daí trouxe para mim bastante bagagem, digamos assim. Imagina, 23 anos. 23 anos, né? Ensino. E junto com isso veio também a família, os filhos, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um agora adolescente, com 13, mais 2 que ainda estão, assim, saindo da adolescência, mas já está adulto, porque estão trabalhando, então foi a vida deles, um com 20, outro com 24, né? Um filho não nascido, que isso daí pra gente faz muita diferença, né? E então, assim, tudo isso daí me trouxe esse conhecimento e a experiência, né? E assim, os estudos, né? Na faculdade, eu falo que a faculdade me abriu portas na área da linguagem. Mas, depois, quando eu fiz o mestrado na área de estudos da linguagem e da análise do discurso, foi o que me abriu portas, janelas, portões, para poder começar a enxergar as pessoas do que tem por trás da fala delas, do comportamento. Começou com a fala, que é a minha área ali da linguagem, né? E por que a pessoa fala determinada coisa e não fala outra? O que tem por trás disso? Muito bom. Né? Então, assim, daí eu comecei a perceber na escola, no ambiente que eu estava, a fala das pessoas. E aquele ambiente foi cada vez, acho que, ficando meio pequeno, né? E eu comecei a pensar em fazer outras coisas. Não, precisa fazer outras coisas. Foi nesse momento que eu comecei a me voltar para a área das terapias, né? Perfeito. E junto com isso tem a história pessoal também de um filho que na época estava com 14 anos, mais ou menos, ele é artista, né, gente? Artista já tem uma alma meio sensível, né? Sim. E ele, nos desenhos dele, expressava uma coisa assim muito, digamos assim, fechada, sabe? Sem rosto. Então, assim, aqueles desenhos dele me começou a preocupar o que tinha por trás daquilo. E eu comecei a investigar. Na época, ele foi fazer terapia, tudo. Entrou na aula de desenho, mas eu também comecei a estudar. E eu começando a estudar, eu vi que tinha muita coisa por trás daquilo dali. E isso daí me trouxe daí para a área da terapia de vez, como diz assim, de vez, porque daí eu comecei a investigar mais a fundo o porquê disso, né? E nesse meu trabalho de investigação, diga assim, eu fui ver que ele é gêmeo sobrevivente, né? E essa questão do gêmeo sobrevivente, ele traz uma representação de tudo que ele viveu já dentro do útero materno. Perfeito. Né? Então, isso daí na época ele estava com 17 anos já, e eu naquela ânsia, eu tenho que ver logo o que é isso, antes que ele faz 18, 19 anos, porque depois a gente perde, de certa forma, o acesso, né? Por isso que hoje eu trabalhando com a adolescência, eu falo até para os pais, a adolescência é o último momento que a gente tem para tentar buscar alguma coisa, algum entendimento dos filhos, porque depois eles criam asas, né? Pelo menos deveriam criar asas e partir, ir para outro lugar, fazer outra coisa. Mas mesmo assim, os pais perdem muito do acesso depois dos 18, 19 anos. Né? Com certeza. Sim, então. E a Maria Regina é terapeuta holística, terapeuta sistêmica também, né? Tem essa formação.
E você também, Rê, estuda e aplica nos processos terapêuticos o método A Origem da Vida. Como Isso. foi que você conheceu esse método? Conta um pouco pra gente. Então, esse método, porque assim, quando eu comecei nas terapias holísticas, eu comecei pela constelação familiar, que sempre me encantou, né? Essa questão de analisar o sistema em si, tanto o sistema atual quanto os sistemas transgeracionais aí. Que vem lá de Que trás. vem lá de trás, né? E daí eu comecei pela constelação. E depois fazendo a constelação, que eu fui vendo, recebendo muito conteúdo que a gente recebe por internet, Instagram. E daí, como diz outro, pela força do universo, caiu no colo A Origem da Vida. Eu falei, gente, eu preciso ver isso daí. Uau, e fui atrás bem forte, né? fui atrás de pesquisar. Daí que eu encontrei a Olivia Tami, que é uma das minhas referências dentro desse método, que é um método que ele faz o quê? Ele analisa não somente o corpo físico da pessoa, que é a nossa última camada, né, o corpo físico, mas sim também o corpo emocional, né, o corpo espiritual e o corpo energético. Então ele vê em todas as camadas para pegar a raiz da questão. Então, eu já tinha comigo essa questão do comportamento. Por trás de um comportamento tem alguma coisa. E daí esse método da Origem da Vida que veio somar essas camadas foi onde eu fui buscando, até mesmo na época para ver as questões do meu filho, daí uniu o método da Origem da Vida com o método da constelação, porque eles trabalham muito também as leis do amor. Sim. Então, assim, e daí, como diz o outro, fechou aquilo que eu queria para entender o que acontecia com ele, né? Muito legal, né? E agora daí eu falei assim, nossa, todo mundo precisa saber disso, né? Sabe quando a gente entra naquela questão? Mais gente precisa saber disso. Daí que eu fui me aprofundando no método, fiz o curso dela. Hoje ela tem uma comunidade de mães da nova era, que são as mães que entendem os filhos através de uma conexão de amor, né? Porque a mãe, querendo ou não, aceitando ou não, ela que carrega o filho ali, ela que tem essa ligação do cordão umbilical que traz toda a questão emocional, tudo isso daí. Então, a mãe ela tem acesso ao filho, né? O acesso. E isso daí é uma coisa que me encanta dentro do método. Perfeito. Porque a gente esquece de vez em quando que a gente tem esse poder. Sim. Quem tem o poder Enquanto de gerar mãe, né? uma vida enquanto mãe, então a gente tem esse poder de se conectar ao filho também. Se o filho está doente, se o filho não está bem, então a gente vai atrás dos remédios, vai atrás disso, daquilo, tá, mas às vezes ele não está precisando daquilo ali, ele está precisando de outra coisa. E o comportamento dele é para mostrar isso. Perfeito. Né? E quando a mãe tem esse olhar, ela entende. Então, às vezes, uma dor de cabeça, ou uma gripe, ou uma dor de garganta, mãe, eu quero colo, eu quero atenção, olha para mim. E se a mãe sabe disso, ela tem os recursos para melhorar isso daí dentro do filho. É que tá bem fácil criar filho hoje, né? Sim. Ah, nossa. Bem molezinha, né? Tá bem fácil. Só que não. Ah, tinha que ter um manual, né? É difícil esse manual. Maria Regina, mas conta mais um pouco sobre essa metodologia. Quais são os fundamentos da Origem da Vida? Olha, ele tem bastante fundamentos dentro da constelação familiar também, mas tem o da epigenética, que é as questões de você analisar, né, o DNA, né, analisar não, qual seria a palavra certa? Reconhecer geneticamente o DNA e fazer esse trabalho de investigação do DNA. Daí a gente tem as técnicas de reprogramação, né, que daí vê de onde vem aquele gene, aquele DNA e como que ele funciona na pessoa. Que ele traz informações, esse DNA. Então, é buscar isso daí. De onde ele traz essa informação? Porque assim, os nossos traumas, muitas vezes eles são traumas geneticamente, que eles vêm de outras gerações. Né? Então, quando a criança, ou o adolescente, ou até mesmo a mãe percebe isso, ela consegue liberar isso daí.
Sim. Então, assim, é deixar de carregar uma herança genética, digamos assim. Então, ele tem esses fundamentos, que é o método Origem da Vida, dentro da epigenética. Que já estuda isso. Aqui no Brasil, digamos assim, está engatinhando ainda, mas a gente tem aí fora do Brasil uma literatura já de muitos anos estudando essas questões aí genéticas, de DNA, de transgeracional. E o Brasil está começando Tá isso aí. começando, Por isso que eu acho importante divulgar isso daí. Perfeito. Sim, Principalmente com para as certeza. mães, que eu falo que a mãe é a incubadora da humanidade, né? Então, tá nela. Acho que a gente deveria cuidar de uma mulher grávida como um cristal ali, sabe? Sem, A gente sabe que é difícil passar uma gestação toda sem nenhum trauma. Sim. Mas quando a mãe tem consciência que às vezes algo que ela tem, que ela carrega, aquilo dali pode passar para o filho, e esse passar para outro, com certeza ela vai tomar mais cuidado durante a gestação, tudo. Né? A gente já conversou um pouco também sobre essa questão. Aqui a relação da mãe é muito conectada às questões do filho, Sim. né, Rê? Então, de certa forma, aquilo que o filho vive, ele pode, através desse método, ele pode representar algo também do campo da mãe. Acho que é alguma coisa assim. Sim, ele né? representa do campo da mãe, do campo do pai também, né? Mas, assim, a questão da mãe com o filho, vamos supor, se a mãe está triste, não está legal naquele dia, o filho ele também vai ficar assim. Ou, às vezes, ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção, porque ele é conectado à mãe. Então, por isso que, por exemplo, nos meus atendimentos, eu falo, eu sou terapeuta juvenil, materno-juvenil. Porque não adianta a gente tratar ali, cuidar do filho, enquanto a mãe, muitas vezes, está com uma questão que atinge o filho, assim, em primeiro lugar. Então, daí você trata o filho e não trata a mãe, você cuida do filho ali, quando ele chega em casa, ele tem aquilo dali de novo, então não vai resolver. Ele pode até criar uma consciência daquilo dali para mais lá na frente ele fazer alguma coisa, mas no momento ali não vai resolver. Porque não é a causa. Não né? é a causa. Por isso que eu falo, a gente tem que buscar a raiz. Então, às vezes, a gente faz lá 8 sessões, você trabalha 3 sessões com o adolescente e 5 com a mãe. E daí por quê? Ela vendo as questões, depois ela vai ver isso daí refletido no filho. O filho ele vai ficar mais calmo, às vezes ele fica mais compreensivo, às vezes o tom de voz, o jeito de falar, tudo isso daí influencia dentro dessa questão, do relacionamento mãe e filho, a casa, o ambiente, tudo. E é engraçado, né? Porque às vezes o meu filho, ele repete algumas coisas que eu falo, cara, é igualzinho, sou eu quando era criança. Sim. Então, ele repete ali um padrão, né? Um padrão ali que eu olho e falo assim, cara, sou eu quando era criança. Aí. Impressionante. Às vezes até nessa relação comigo, eu me vejo na minha relação com a minha mãe lá atrás, né? Gente, coisa doida isso. Diz que na gestação Sim, acontece muito isso, porque no período da gestação, a gente revive a nossa gestação, A nossa gestação. Às vezes, a conexão com a mãe. Às vezes, durante a gestação, tem muitas mulheres que ela fala assim, gente, a minha gestação eu não pude curtir com a minha mãe, porque eu não conseguia ficar muito com ela, eu não conseguia ter uma proximidade. E isso daí é o quê? São lembranças que vêm através da questão de DNA, tudo, da própria gestação. Então, isso daí é muito significativo dentro da origem da vida, dentro das questões do renascimento, que é muito bacana a gente fazer essa questão do renascimento com as mães. Olha que né? legal. Então, assim, você revive aquilo ali. E o momento da maternidade é o momento de você reviver a sua maternidade, a sua primeira infância, a sua própria gestação. Né? Então, isso daí tudo é trabalhado, né? Dá pra gente liberar isso daí, digamos assim. Perfeito. Bem interessante. Não, Se você quer saber se quer curar o filho, olhe para a mãe, né? Olha pra mãe. Olha pra mãe. Porque assim, Isso até os 7 anos e pouco, assim? 7 anos e pouco, o filho ele tá muito conectado à mãe, né? Depois ele geralmente se conecta ao pai, né? E na adolescência,
partir dos 12 anos, 11, 12 anos, ele começa a se conectar com os externos. Sim, com o mundo, né? Com o mundo, porque ele começa a sair desse núcleo familiar e querer ir para o mundo. Aí é que começam muitas questões, porque, né, ainda ontem eu estava falando da questão dos óculos, né? O filho, ele vai até nessa idade com os óculos dos pais. Ele enxerga a família, ele enxerga os amigos, ele enxerga a cultura, a religião, tudo isso através das lentes dos pais. Só que quando chega na adolescência, ele vê um amiguinho e fala, nossa, mas aquilo lá é interessante, né? Eu preciso entender mais aquilo dali. Daí ele começa a sair, daí às vezes a mãe não entende, ela né, daí começam confusões, o filho não quer obedecer. Tá tão diferente, né? Ele tá tão diferente, Sim. mudou, da água Mudou. da noite pro dia. Da noite pro dia. E é né? exatamente nessa fase mesmo que começa a mudança, né? Sim. Dos 12 pra frente. Dos 12 para frente, porque é o momento em que ele começa a questionar Sim. tudo aquilo que ele recebeu. Porque até 8 anos ele vai recebendo. A criança vai recebendo as coisas e ela não tem um questionamento, até mesmo por causa da capacidade cerebral, do que tem formado. Né? Porque o córtex pré-frontal, que é a coisa que analisa, que é a nossa parte de tomar decisão, ele não está formado ainda. Né? Com 12, 13 anos, ele também não está formado, está menos ainda. Ele vai formar só lá com 20, 21, às vezes 23. Interessante. Né? Então, eles tomam as decisões através da amígdala cerebral, que é o das emoções. Então, por isso que eu falo que o adolescente, de manhã, ele tá com uma emoção, daí, antes de ir para a escola, tá assim com mesmo. outra, à tarde tá com outra, E à noite. à noite, às vezes, tá pulando de alegria e amanheceu daquele jeito, né? Porque é conforme as emoções vão sendo estabelecidas, ele vai reagindo. E é difícil entender. E os pais, é o que eu falo, trazer o conhecimento para os pais dentro dessa área é muito importante. É importante para a saúde da família, é importante para a saúde do adolescente, certeza. para o desenvolvimento dele enquanto adulto. Né? Tudo isso daí acho que faz total diferença para o adolescente. Acho que todos eles deveriam passar por terapia. Eu concordo. E a gente passa a olhar o filho, né, com outros olhos. Não é um Sim. preguiçoso, não às vezes, nossa, meu filho era tão carinhoso, agora ele não se fecha no quarto, fica com aquele moletom o dia inteiro, se bobear, coloca o capuz ainda e fica fechadinho, ouvindo a música no mundinho dele. Mas não, faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento dele. Sim. Né? E faz parte por quê? Porque ele precisa buscar nesse momento a identidade dele. Exatamente. E essa identidade dele, ele não vai conseguir achar se a mãe não dá um apoio, se a mãe não olhar para aquilo e não respeitar aquele momento dele. Exatamente. Sabe? Essa questão do respeitar o momento do adolescente, acho que faz total diferença também para o desenvolvimento dele. E é lógico, vai ter hora que a mãe, se ela souber fazer ali, ela vai poder conversar com o filho, perguntar. Se o filho quiser se abrir, falar. Se ele souber, porque muitas vezes ele não sabe falar o que ele está sentindo, o que ele está querendo. Então, a gente tem que entrar com perguntas estratégicas. Porque se você vai, o que você está sentindo? Não sei. Nada. Normal. Normal. Tudo. A minha filha tem 16 anos, então como foi a aula? Normal. Como que tá fulana? Normal. É a fala deles. Eles são monossilábicos até uma Muito. certa idade. Depois começa. E tem dia que quer contar tudo. Aí conta tudo o que aconteceu. Aí no outro dia se fecham de novo. Não fala nada. E tem mãe que pensa que nesse começo da adolescência que não gosta mais de mim. Exatamente. Que não gosta mais da família. assim. Que não quer interagir com ninguém, né? Tem mãe que obriga e não, tem que ir, tem que fazer. Um momento ou outro, tudo bem. Sei lá, é o aniversário do vô, vamos, tem que ir. Sabe, porque daí você, né? Mas, e todo domingo na casa da avó, na casa do vô, na casa daquele tio que é adolescente. Sabe, às vezes fala assim, então tá bom. Você já tá adolescente, você vai ficar aqui hoje, mas a responsabilidade é sua, isso é seu, passa a responsabilidade para ele. Ele vai adorar, com certeza. Né? Ou ela. É assim mesmo, lá em casa funciona na base da assim, troca. Na base da troca, tem que ser. Você quer ficar,
vai limpar a casa, lavar a Uhum. louça, cumprir com a sua obrigação. Se eu chegar aqui e não tiver feito, nós vamos conversar. E tá tudo feitinho quando eu Daí, chego. tá vendo? Isso é o que é importante. Deixou, respeitou aquele momento, né? Colocou um limite, que eu falo que o adolescente ele precisa de limite, né? Porque se você não dá esse limite, daí fica cada vez mais complicado e o adolescente se perde sem limite. Sem limite ele se perde muito, na verdade. É verdade. Aprendi isso a duras penas. Né? Com a psicóloga da minha filha, na primeira infância ali, ela tinha 5 aninhos. E aí ela falou, se não tiver rotina, E a ansiedade criança. vai a 1000, né? Sim. E é desde que nem você falou, 5 anos, né? Porque é outra coisa que eu falo muito é o quê? O adolescente, apesar de parecer que ele estava tão diferente, de repente e tal, não é o de repente. Ele não surge do nada. Né? O adolescente, ele é o quê? Uma construção daquela criança que ele foi. Exatamente. Né? Ele é uma construção. Então, como foi a criança? Por isso que quando eu atendo lá, vamos para a mãe e o filho, primeira coisa que a gente faz é o quê? Começa lá da gestação. Como foi a gestação? Sabe? Como foi a gestação? Porque às vezes a mãe pensa assim, minha gestação foi normal. Ela fala igual a adolescente, normal. Normal, que nem a minha. A minha foi normal. Eu era professora, eu trabalhava 12 horas por dia, em pé, dentro de uma sala de aula, com 35 alunos, né? Todo mundo falando ali, professora, que bonita que você tá grávida, querendo passar a mão na barriga. Mas para mim, normal. Mas e pro bebê que tá lá dentro? Exatamente. Como que ele sentiu? Como que ele reagiu a tudo isso? Porque era cansaço, perna inchada, chegava em casa, né? Aí chegava em casa eu descansava, mas eu deitava no sofá, parecia que a criança queria sair pela barriga, né? Então assim, mas foi normal, passei bem, tudo bem. Mas e o bebê? Sim. Porque tudo não é em relação à mãe, é em relação ao bebê. Sabe? É em relação ao bebê, como o bebê sentiu e como que ele reagiu diante daquilo dali. Né? E isso aí é que vai gerando os traumas desde a gestação, né? E eu vou ter que falar aqui, gente, vou ter que aproveitar aqui para colocar uma coisa que eu precisava. Manda. Sabe? Mandar o quê? Porque assim, o que causa um trauma? Por exemplo, o trabalho, né? As brigas em casa, relacionamento, às vezes passar por um acidente, um luto durante a gravidez, tudo isso gera traumas. Que o bebê pode se identificar com aquilo dali ou não, pode passar tranquilo, né? Uma das coisas que hoje em dia tem a pandemia, os bebês gerados na pandemia, eles vão ter bastante questão de medo, ansiedade, sabe? Aquela criança às vezes mais quieta por causa do medo, porque daí ela fica mais encolhida, né? E outra coisa que gera muito trauma e as mães não percebem é o quê? O tal do chá revelação. Chá revelação. Porque assim, o bebê... eu abomino. Eu não fiz. Então, porque assim, por que gera um trauma? Deixa eu explicar, eu não gosto de chá revelação. Não é isso, já até fui. Quando eu vou, eu fico mandando amor incondicional pro bebê, para ele se sentir bem. Porque, na verdade, o bebê, ele já sabe o que ele é. Ele sabe, eu sou menina, eu sou uma menina, eu já sei. Tá? A mãe ali não sabe, o pai não sabe, mas e o bebê, como que ele fica lá dentro? Nossa, por que tá todo mundo querendo saber quem que eu sou? Eu já sei quem que eu sou. Quem que vai me acolher nesse quem eu sou? E daí ele não consegue entender aquilo dali que está acontecendo. E com isso daí ainda vem a ansiedade da mãe, o nervosismo, a festa, a preparação, né? O não saber, né? E às vezes tem a expectativa, metade que é menino, metade que é menina, e o bebê que está lá, sabe? Que ninguém acolheu ele, ninguém falou, olha, eu sei quem você é. Né? E depois tem o susto, às vezes tem o estouro da bexiga, às vezes a mãe estava ali convicta de que é uma menina e é um menino, e isso daí gera muita ansiedade, muito estresse no bebê. A angústia da expectativa. A angústia né? da expectativa. Meu Deus. Então, para quem está nos ouvindo aí, em vez de fazer um chá revelação, faz um chá de boas-vindas. Sim. Olha que coisa linda. Seja bem-vindo. Sabe? Então, acho que eliminaria Faz sentido. E quantas vezes a gente vê eles fazerem esse chá revelação
E aí ou o pai ou a mãe fica totalmente desconcertado Sim. quando descobre O que é. o bebê que tá na barriga não é aquele da expectativa. da expectativa. Aí fica aquele clima, Sim, né? às vezes a mãe chora, o pai, sabe? Então, Imagina como a criança como a fica criança dentro se da sente. barriga, né? Como a criança Eu não, se não sente. tinha parado para pensar nisso. Aí, ó. Então, um chá de boas-vindas, já pensou, filho? Eu já sei quem Lindo, você maravilhoso. é. Você é o... Ou é a tal. Vamos fazer um chá de acolhimento. De desse bebê, acolhimento, perfeito. sabe? Então, assim, eu tinha que deixar esse recado, porque... Maravilhoso. E faz parte. Você me falando disso, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo durante a gravidez. Não se faz mais esse tipo de exame, graças a Deus. os exames. Aquele cardiotoco, sabe? Sim. Precisava ver como que estava a movimentação. E a A buzina. Georgia não estava se mexendo. Ela colocou a buzina, sabe aquela buzina de carnaval? Colocou na minha barriga. Sim. Eu estava de 8 meses. A bichinha deu um pulo. A minha barriga veio pra cá e voltou. E ela nasceu super assustada. Aí, ó. Então, Gente, ela nasceu super assustada. Acontece. O meu marido, ele ficou horrorizado. Ele começou a brigar com a enfermeira e falou: não faça mais isso. Porque ele é muito meu marido é muito assustado. Ele Até é ele super assustou. assustado. E ele falou assim: eu não quero que ela seja assustada como eu. Porque Olha chega a só. doer no meu coração quando ela leva um susto. E eu sei o que é ser assustado. nossa. E ela nasceu. Qualquer barulhinho, ela ficava em pânico. Olha só, tá vendo? Nossa, é É um verdade. trauma de gestação. Que ótimo, trauma de né? Que gestação. ideia boa essa, né, E gente? aí, a minha cunhada agora, a gente tá com um Rafizinho um Rafi de quase 1 aninho, vai fazer em maio. E eu indiquei pra ela o livro da Olivia, ela muito leu. bom. E aí, ela falou que nesse exame não se faz mais Não a se buzina. faz mais, né? Eu falei, graças a Deus, gente, é um trauma pra Meu criança. Deus. Imagina, ela dormindo, quietinha. De repente. Coloca uma buzina. Porque assim, na gestação tem diversos traumas. Traumas de exame. De exame. Tá? Com Tem os certeza. traumas Do da hora parto. do nascimento, do parto. Tem. Né? Tem muitos. Cordão umbilical é trauma. Muitas crianças nascem. O meu tava sequinho. Aí, ó. Muitas crianças nascem com Quando cordão. eu nasci, o meu tava seco. Porque É. eu demorei muito, né? Ah, A pessoa já é sossegada. Aí, Queria tá ficar mais um vendo? pouco. Queria ficar, tava bom, gostoso. Minha mãe fala Minha mãe fala assim, ai, Marisha, você é lenta até pra nascer. E realmente. E aí já não tinha nem mais cordão, já tava seco. Olha aí, ó. E você vê como que é a gestação, ela vai moldar o que você vai ser pro resto da vida. Uma das coisas que a gente fala na origem da vida é o quê? A mãe, ela não gesta o bebê, ela gesta o bebê, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Perfeito. Tá tudo ali Tudo dentro. interligado, Tá né? tudo ali, sabe? Então você vai ser uma reprodução da sua gestação e do seu nascimento, que são os principais movimentos que você faz na vida. O parto normal mesmo é uma decisão do bebê. É o primeiro momento em que ele decide alguma coisa, é o parto normal, a hora dele nascer. Eu não tinha pra pensar nisso Porque também. a cesárea, às vezes a cesárea, tudo bem, é necessário muitas vezes você fazer, mas às vezes o bebê está dormindo. E você corta lá e tira o bebê. Assusta. Tipo assim, mas por que me tiraram? O que aconteceu, sabe? Então, assim, e já... Daí, às vezes, a criança, depois que cresce, ela não consegue tomar decisão, ela é aquela pessoa indecisa, ela não sabe se ela deve fazer ou não. Então, por quê? A primeira decisão dela foi tirada dela, sabe? E já o parto normal é a criança que decide e ela ajuda ainda a nascer, né? Então, assim, sempre que puder ter essa opção de parto normal, é o mais saudável, é o melhor para o bebê, né? Mas a gente sabe. Agora minha cabeça vai a mil e tenho 1000 questionamentos. Deixa eu te fazer tirar uma dúvida Tira, aqui. Jesus, vamos lá. E quando, aqui, pelo meu entender, a criança quer nascer de parto normal, mas a mãe não tem condições. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Mais uma vez. Eu fiquei 20 horas esperando. Trabalho de parto. Em trabalho de parto. E eu só tive 3 centímetros de dilatação. E aí, a gente acelerou as contrações com ocitocina e tudo. Tentamos abrir e tal, nada. E aí, teve que fazer cesárea de última hora. Eu não estava planejando, não fui preparada. Minha cabeça não estava preparada
pra cesárea, enfim, fui. E aí? Nesse caso, a criança, ela estava fazendo o movimento dela para nascer. Mas será que gerou um trauma? Será que gerou Com um trauma? certeza, alguma Mas já estava no momento dela. Mas já estava ali, no nesse momento caso, dela, né? ela já estava esperando aquilo dali. Porque vai chegando um momento em que não cabe mais. Não tem por Não onde tem sair, né? espaço. Então, ela já estava esperando por aquilo dali. Porque senão se a cesárea não acontecesse, ela não sobreviveria. Então, daí, assim, às vezes o trauma é menor por causa disso, nesse sentido. Né? Mas, assim, não deixa de ter. Eu falo que todo nascimento, ele gera um certo trauma. Ah, sim. Sabe? Nascer Nasceu e foi para nascer já é traumático. Já é traumático. Nasceu e foi para incubadora. É necessário, foi para incubadora, tal. Já é um trauma, porque cadê minha mãe? Pensa bem, o coração do bebê, no livro da Olivia fala isso, o coração do bebê, ele bate no mesmo ritmo do coração da mãe. Mesmo ritmo. E, de repente, você se vê separado lá, sozinho. Gente, ele fica descompassado. Ele perdeu a referência. Então, nesse momento, já é o quê? Já é, dependendo de como a criança vai interpretar, às vezes, nossa, mas ele ficou só meia hora. Mas só meia hora instalou, porque um trauma ele pode ser instalado de coisas repetitivas ou de coisas muito bruscas. É igual a gente, você passou por um assalto, foi uma coisa muito brusca, mas demorou só 5 minutos, mas te gerou um trauma aquilo dali. Às vezes, na hora que você vê alguma coisa que relembra aquilo dali, você vai lembrar o seu corpo. Por quê? Porque está gravado na memória celular. E o bebê é a mesma coisa, está gravado ali e ele vai lembrar. Às vezes, por que aquele bebê que às vezes ficou na incubadora, ele não quer largar da mãe? É aquele nenê grudinho. Por quê? Ele não quer largar? Porque minha mãe vai me abandonar, eu vou ficar sem, eu vou perder meu... Né? Então, às vezes, nos primeiros dias ali, o bebê só quer ficar junto com a mãe. Sim, faz todo sentido. Né? Né? Às vezes, até quando tá com 6, 7 anos, quando começa a entrar na escolinha, não quer largar da mãe. Por quê? Porque isso daí remete ele a essa memória celular Do parto. dele ter ficado longe. Ele pensa que ele foi abandonado e que ele vai ser de novo abandonado e de novo, e de novo. Uma doideira, né? Mas puxando o gancho aqui, né, de toda essa conversa, porque eu tenho certeza que tem mães escutando esse episódio, e eu sou mãe também, Marisha, e todo mundo cometeu erro aí, né? Sim, não tem como, gente, não é culpando ninguém. Né? Mas assim, diante disso, né, claro que se a gente tivesse essa consciência antes, então as mamães que vão se tornar mamães agora, estão gestando, né, podem ter uma outra visão aí sobre a criação, enfim, né? Mas pra gente que já tá aí num certo nível da criação dos filhos, como que a gente pode, daqui pra frente, fazer diferente, Rê? Perfeito. Olha, assim, o que foi. Porque não tem o que fazer, fato, né? A sua gestação aconteceu assim, a minha de um jeito, a sua de outro. É fato. Mas se a mãe percebe, por exemplo, a sua, ela é assustada, até hoje ela é assustada, até hoje ela, qualquer coisinha assusta e chora e não sei o quê. O que a gente recomenda aí, no caso? Porque tem como você voltar atrás, fazer... Se a criança for pequena ainda, dá para a mãe se conectar com essa criança, porque é através da conexão de alma mesmo, porque eu falo, se a gente tem a capacidade de gestar um filho, esse filho está no nosso campo relacional. E você consegue, através de exercícios sistêmicos mesmo, se conectar ao eu superior dessa criança. E falar para ela, filho, teve que acontecer assim, o que aconteceu, o que você sentiu. Às vezes o eu superior da criança fala para você o que ele sentiu, sabe? E daí, eu senti isso, foi necessário, hoje a mãe tá aqui, né? Isso daí passou. E você acalma a alma da criança. Acalma aquilo dali e a criança, ela percebe que ela não tem mais motivo de ter medo daquilo. Porque ela entendeu aquilo dali, sabe? E isso daí é muito bonito. É que você falou, é lindo. Né? Eu não vou contar o meu caos aqui, porque eu acho que eu vou começar a chorar. Não. Mas sabe, eu acho que eu fiz algo parecido sem saber o que eu estava fazendo. Aí, a gente faz isso, que a gente é mãe, né? Faz, né? A gente se surpreende, né? Sim. Eu conversava com ela quando ela estava dormindo. Aí, e eu falava, não sabia do que era, né? Fiquei sabendo agora, relacionei agora com trauma e tal. Aí eu falava assim, filha, tá tudo bem, você tá segura, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Sim.
falava mais nada, sempre conversava, desejava coisas boas pra ela toda noite, assim que ela dormia. Eu falava assim, você é abençoada, mamãe te ama, papai te ama. Porque assim, ó, nós somos feitos de energia, né? Energia pura. E nisso daí você tá emanando o quê? Uma energia para ela de cura também. Né? Então, assim, é algo que nem você falou, a gente faz sem entender que está fazendo. Mas acho que tem um poder divino ali na mãe com certeza. que faz a gente fazer essas coisas sem mesmo saber. Porque nisso daí você acalma a criança. E quando a criança está dormindo, você fazer isso daí, colocar essa intenção, falar coisas boas, falar palavras. Isso daí, gente, é cura para a criança. Maravilhoso, né? Tá? De quietude, de calma. Então, nesse sentido, Camila, dá pra gente fazer isso daí, sabe? Mandar isso daí pra criança, falar. Ou buscar ajuda terapêutica Buscar também, ajuda né? terapêutica, porque assim, muitas vezes você fazer sozinho Fundamental. não é fácil, sabe? Porque às vezes a mãe também está passando por alguns processos que ela não consegue enxergar isso. Mas, se a mãe percebe que precisa fazer alguma coisa, que nem eu, quando eu percebi do Fábio que ele tinha, que eu precisava enxergar que tinha por trás daqueles desenhos dele, eu fui atrás, sabe? A gente tem que ir atrás, porque às vezes você não entende o que é, né? E quando você não entende, você vai procurar ajuda. Se é para um filho teu, então acho que você deve mover mundos e fundos, como diz, né? Sim. Porque é importante essa busca, né, da gente. Porque nem tudo a gente sabe, nem... Não, né? E a gente está aqui para aprender, né? Tá aqui para aprender, para evoluir, Graças a né? Deus. Para evoluir. E com relação a essa questão dos traumas que desencadeiam na infância ou até mesmo na gestação da criança, se a gente não trata, não trabalha, não libera isso daí, quais são as questões que vêm para o futuro quando a criança vira adulto aí? As consequências. Quais as consequências? Ó, uma das grandes consequências que eu vejo é o quê? É a repetição de ciclo. Tá? Vai repetindo esse ciclo, vai repetindo. Pode ser da violência, da agressão. Às vezes a criança ela vai começar na adolescência, por exemplo, com a desobediência, com não querer fazer as coisas. Mas se você for ver o que tem por trás disso, é só desobediência? Não é. Às vezes tem coisas que não foram resolvidas. E daí ele vai assim para a vida adulta. Daí começa na vida adulta o quê? Às vezes é um abuso, às vezes eu falo um caso de de violência mesmo, relacionamento conturbado. Depois vem os filhos, vai tratar os filhos igual. Então eu falo que é a repetição. E geralmente isso daí recai. Ou vai ser aquela pessoa depressiva, aquela pessoa, né, muito ansiosa, insegura, aquela mãe que às vezes grita demais com os filhos, trata, porque assim, não foi curado, não foi visto. E é o que eu falo, é uma questão de culpa da mãe? Não é culpa. É que não teve quem olhou para aquilo e ela vai repetir isso daí com os filhos. E se ninguém parar para olhar, vai repetir com os netos, com não sei o que, não sei o que. E daí vai. Então, assim, porque é sempre dois pontos, né? Ou vai para o lado da violência mesmo, de agressão, de se ter muito ímpeto de fazer as coisas, ou muitas vezes vai para o lado da depressão, da ansiedade, do não conseguir fazer, daí se envolve em questão de dinheiro, porque daí, não sabe, vai virando aquelas bolas de neve que a gente conhece em vários campos da vida aí, né? Então, ou de saúde, porque daí repercute tudo no corpo, aquela pessoa que está sempre com problemas de saúde, né? Então, isso daí é muito... É a vida toda, é o que eu falei. É o filho, é a infância, é o adolescente, é o jovem, é o idoso. É tudo num só. Né? É verdade. Tem que olhar, é importante. O que falou, vai atrás, busca informação. Sim, sim. Faz total sentido isso mesmo. A gente tem que começar a olhar, que nem a gente fala, faz total sentido. Mas nunca parei para pensar nisso. Né? Sim. Nunca parei para pensar. Por isso é importante buscar ajuda, porque sozinha a gente não consegue, né? Relacionar. A gente vive numa correria, no piloto automático, né? Busca e tal, e às vezes
você não consegue parar para olhar que o seu comportamento, o comportamento da criança, às vezes você fala, tá tudo bem, mas não tá bem. É que as mães também precisam de cura, né? Exato. Eu vejo Sim. isso. Então, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Que a gente vai atrás do exame do marido, Exato. exame do filho, Do pai e da mãe. Gente, É. a gente não se olha, a gente não se cuida, a gente não se permite ser cuidada. Exatamente. E às vezes a gente tá assim numa desgrameira total. Que eu sei, gente, que todo mundo tem aí isso, a mãe principalmente, a gente se anula, a gente deixa de fazer coisa pra gente, pra fazer pro filho. E às vezes a gente tá ali só o fiapo, né? Só o fiapinho, querendo, né, fazer pro outro, e chega uma hora que o corpo da gente para a gente. Isso que eu falo, as mães, elas precisam fazer o quê? Ela tem que se cuidar para poder cuidar. Porque se ela não se cuida, ela não consegue cuidar do filho, né? E no consultório mesmo, a maioria das coisas que eu vejo é o quê? A mãe às vezes chega com um monte de reclamações do filho, mas quando você começa a conversar com a mãe, daí em 5 minutos ela tá chorando, né? Porque tá com uma sobrecarga enorme, sabe? Daí ela não consegue cuidar e ela não consegue ver que essa sobrecarga dela afeta o filho. Então, assim, tem que... É uma cadeia, né? É uma cadeia, é uma cadeia. É o que você falou, é esse mundo agitado, todo mundo correndo, todo mundo... Né? E a gente acaba não se permitindo olhar para a gente mesmo. Enquanto que isso daí é o mais importante que a gente tem. Trabalhar a própria respiração, né? Trabalhar essa conexão da gente com a gente mesmo. Perfeito. Camila sabe, eu trabalho a respiração com meus aluninhos. Ai, que lindo. Conta aí. Conta. A Conta gente aí. adora exemplo. Adora. É que assim, esse ano eu tô com aula de 6º e 7º ano, né? Ah, legal. então, Idade boa. Idade de 12 anos, né? A transição que a gente tava 12 falando, e 13, né? Às vezes começa com 12, com 13. E eu faço isso, quando eu tenho 2 aulas conjuntas, eu falo, já combinei com eles, senão eles querem fazer toda a aula. Às vezes é para enrolar um pouquinho a aula, mas só fazer exercício de respiração consciente e meditação. Coloco lá a musiquinha para eles, ensinei eles a fazer respirar, segurar e soltar. Outro dia a coordenadora chegou na sala de aula, estava todo mundo quietinho lá, ela fez... E coloca a musiquinha lá e eles ficam lá. No começo, uns dão risada, mas depois eles mesmos vêm me contar. Professora, olha, eu fiz hoje à noite. Nossa, eu dormi rapidinho. Legal. Que lindo. Sabe? Eu falo para eles, gente, coloca uma musiquinha no celular lá à noite. Escuta um pouquinho, faz essa respiração, se conecta com você mesmo. Outro dia eu ensinei eles a ir para um lugar seguro. Eles falaram, professora, nossa, eu me vi embaixo de uma árvore. Lá no Rio, e não sei o que. Eu falei assim, nossa, adorei esse lugar meu. Eu falei, cada um tem o seu lugar seguro. Que legal. Daí eu fui falando pra eles. Faz total diferença na vida deles. Porque assim, às vezes eles vêm, com crise de ansiedade, com 12, 13 anos. Que eu não tô conseguindo respirar, sabe? Daí eu já falei pra eles, eu falei assim, gente, quando vocês começarem com isso, respira. Leva o seu pensamento, coloca a sua intenção lá no seu lugar seguro, aquele lugar que você já sabe qual que é. E lá você tá calmo, lá você tá tranquilo. Fala pro seu coração, eu tô mais calmo. E daí eles vêm me contar depois, sabe? Professora, ontem eu fui no meu lugar seguro. Ai, que lindos, né? E eu acho que isso é importante. Tanto para eles agora e às vezes lá na frente, quando eles estiverem mais adultos. Maravilhoso. Imagina se Sim. todas as escolas Nossa, trabalhassem então, com a respiração maravilhoso. consciente, Com a respiração. com a meditação. A meditação, gente, ela não tem dogma. Não tem. Não é uma coisa de religião, não tem nada a ver. Né? Não, No não momento tem. que você para e você se conecta com você mesmo, ali com o momento presente, né? Com a respiração, com aqui e agora. E é engraçado que às vezes eles mesmos falam, né? Eu falo para eles, pensa no seu coração. Eles começam assim, de olhinho fechado, e daqui a pouco eles vêm, a hora que termina. Professora, eu nunca tinha imaginado meu coração batendo no meu peito. É engraçado fazer isso. Eu falei, é engraçado, então faz isso mais vezes.
sabe? Porque você imagina, que eu falo, a gente trabalha com imagens. Nós vivemos de imagens. Sim. Então, se você fala para eles, imagina isso, fala, você não consigo imaginar. Eles falam, eu falo para eles, imagina um elefante de bolinha azul. Eles falam, nossa, que engraçado. Porque você imaginou, todo mundo tem imaginação. Sim. E eu falo que a gente está num momento aí com os adolescentes, às vezes eles não sabem que eles mesmos têm imaginação. Porque tem muita coisa pronta, Sim. sabe? Joguinhos prontos, isso, aquilo pronto, sabe? Então, eles não entendem que eles têm imaginação e que eles podem imaginar qualquer coisa, né? Então, isso daí é importante para eles. Até eu falo, ó, gente, tudo que existe nesse mundo veio de um pensamento, veio de uma imaginação. Né? Uma caneta, alguém pensou em colocar esse tubinho dentro da caneta e fazer sair tinta. Então, hoje em dia é assim também. Daí eles, e para imaginar, né? Demora para cair as fichas deles. Mas é muito gostoso trabalhar essa consciência neles. E a criança é super receptiva, né? Sim. Eles aceitam bem. São receptivos. A criança até 13 anos, 12, 13 anos, são bem receptivos. Com 7, 8, 9 anos, mais ainda. Meu filho. Você falar para eles plantar bananeira, tudo, eles fazem. Com 12, 13 anos, eles já começam a ficar menos. Com 15, 16 anos é mais difícil. Daí já dá para você... Outro dia eu fui fazer essa experiência da respiração no ensino médio. Teve 2 alunos que não conseguiram fazer, porque eles começaram a rir, começaram a, sabe, não conseguiram se conectar. Daí eu falo para eles, né, é a mente acelerada, é difícil você acalmar ela, eu falar assim, em 5 minutinhos você tá calma. Você não vai acalmar, você não vai acalmar. Então, eles ficam com a mente acelerada e eles não conseguem se conectar. Isso, o que foi 2º ano no ensino médio, mais de 16 anos, mais ou menos, né? Daí, mas mesmo assim, teve alguns alunos que fizeram, né? Mas depois eu acabei trabalhando com ele outras coisas, a questão das emoções, sentimentos, para eles poderem diferenciar isso daí, porque é outra coisa que eles também não sabem. E entra naquela resposta, né? O que você está sentindo? Não sei, não sei. Tô sentindo nada, tá normal, mas na verdade, às vezes eles estão sentindo um monte de coisa, mas não sabe dar nome. Não sabe dar nome para nada. Né? Daí a gente acabou trabalhando outras coisas, mas é bem, bem bacana, gratificante trabalhar com isso. Com certeza. Então, ainda falando de adolescente, você também tinha falado aqui num vídeo que eu assisti, que os adolescentes, eles não têm recurso para lidar com as emoções, né? Sim. Como que é isso? Eles não têm, é por causa da formação cerebral mesmo, porque o nosso cérebro ele começa a se formar de trás para frente, ele vai fechando as camadas, né? E o último aqui é o córtex pré-frontal, que é a parte que vê a questão dos argumentos, da regulação, do posicionamento da pessoa. E o adolescente, ele não tem isso daí ainda, não tem formado. Então, quando ele não tem formado, ele age através das emoções. Se eu estou com raiva, qual que é o meu comportamento da raiva? Sei lá, gritar, chorar, bater no outro, empurrar. Por quê? Às vezes eu estou acostumada a ver isso daí em casa, na sociedade, então eu reajo dessa forma. Mas ele não tem a maturidade ainda para ver que ele pode reagir de uma forma diferente. Né? Que ele pode parar, ele pode pensar, ele pode ver o que aconteceu, se é um fato grave ou não, que atitude tomar. Então, daí ele não tem essa regulação ainda. Por isso que o adolescente vive entrando aí, às vezes, em conflitos. Né? Dentro de sala de aula, a gente vê que isso é muito comum. Né? Namoros entre eles, namorico, como eu digo, né? Também é muito comum de brigar e daí já achar que aquele dali é o fim do mundo, quer morrer daí. que quer morrer, que não vai amar nunca mais ninguém na vida. Por quê? Porque ele não tem esse sistema todo formado ainda. E é importante a gente ver, porque os pais teriam que entender isso. E não cobrar tanto, porque às vezes eles estão cobrando um comportamento adulto. Olha que interessante. Numa criança. E a mesma coisa, às vezes, na criança. Às vezes, quando a criança... do adolescente que eu falo, que a criança é o reflexo, né, lá na adolescência. Uma criança, às vezes, quando está chorando. É um exemplo que eu gosto de dar também. Às vezes, a criança está chorando e o pai e a mãe não validam aquele choro da criança. E falam que, para de chorar, isso é frescura, que não sei o quê. Porque, às vezes, quebrou o brinquedo da criança. E a criança quer uma resolução, ele quer arrumar aquilo dali. E, às vezes, ninguém dá atenção. E a criança está lá chorando.
Agora, se a gente for parar para pensar, vamos supor, se fosse um adulto que, sei lá, por exemplo, bateu o carro ou brigou no serviço e liga para você, só liga, uma amiga sua liga, falando, ai, amiga, hoje não tô legal. Bati o carro. Não sei o quê, bati o carro, você tá chorando, vou ter... E você faz o quê com essa amiga? Geralmente. Para de frescura. Você fala isso Não. pra amiga? Nunca. A gente fala o quê? Ai, amiga, isso acontece, vai Tá ficar tudo tudo bem. bem, né? Ai, você quer vir aqui? Eu vou aí, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco. E por que a criança a gente não faz isso? Né? A gente não faz isso com a criança. A gente geralmente fala o quê? Deixa pra lá. E esse deixa pra lá faz com o quê? Faz com que lá na adolescência, pra que eu vou falar dos meus sentimentos? Eu tenho que deixar pra lá. Exatamente. Né? Exatamente. Daí eles não falam, porque... Não se sente importante também. Tipo assim, eu não posso sentir. Se eu sinto, não tem valor. Se eu sinto... Então, quanto mais isso daí é na infância, lá na adolescência vai ser o reflexo. Ele não vai falar mesmo. Por quê? Porque lá, quando ele tinha 5, 3, 2 aninhos, o que ficou gravado? Ficou gravado que aquilo que ele estava sentindo não era importante. Por que agora na adolescência vai ser importante? Então, eu não vou falar. Daí a pessoa fica, né? Fica no quarto, com o capuz na cara, sofrendo ali. E ele vai falar com quem, geralmente? Com um colega. O colega sabe alguma coisa? Não. Daí é que a gente sabe o que acontece, né? Que a gente tem aí relatos de adolescentes que sofrem, que eu falo que eles sofrem. Sofrem que se corta, as mutilações, né? Exatamente. E esse se cortar, às vezes os pais falam, isso daí é frescura de adolescente. Continua com essa frescura de adolescente. Né? Mas, no fundo, não é uma dor. E aquilo dali, ele está querendo tirar aquela dor, que é uma dor da alma, uma dor ali do sentimento, para a dor física, porque pelo menos aqui eu posso sentir e os outros vão ver. E eles fazem isso muito na escola. Por que na escola? Porque na escola tem alguém que às vezes vai acudir. Né? E em casa, às vezes, não tem. Né? Então, isso daí é bem complexo, essa questão da automutilação. Isso é uma coisa que está, assim, bem preocupante, né? Sim. No meio Tá. hoje dos adolescentes. A escola, ela pega muito essa bucha, assim, né? Para lidar, né? Pega muito, muito mesmo. A gente teve escolas que eu trabalhei já, que a gente tinha que ficar de olho no quê? O adolescente que vai muito de blusa, sabe? Porque eles vão para esconder, às vezes, as marcas daquele dali. Então, a gente tinha que sempre ficar de olho. Ó, se ele tiver de blusa, você avisa. Então, eu entrava dentro da sala de aula, já ia lá e avisava, porque daí vai lá para o pedagogo. Às vezes, a escola tem uma psicopedagoga que trabalha isso. Hoje em dia, muitas escolas estão trabalhando com as psicopedagogas e isso é muito importante para a escola. Porque, às vezes, nem a mãe está sabendo que a criança está fazendo isso. Sim. E quando você liga para a mãe, mas como assim? Por quê? Daí a mãe se desespera. Né? Daí que vai começar a investigar o porquê. Porquê de tudo isso. Né? E acontece muito. A gente está vivendo um momento bem delicado com os jovens, né? O excesso de tela, né? Tudo para eles que acontece na vida do Instagram é verdade absoluta. Então, sempre o outro é mais feliz que eu. Sempre o outro tem mais recursos que eu, né? Essa comparação de corpo, né? Sim. E os corpos são reais, gente. A gente tem... Né? E como questões, gordurinha, né? E tem, quando você se depara com aquilo, principalmente, eu percebo mais porque, né, minha filha é menina, então fica, nossa, olha que corpo, mas como que ela consegue ter esse corpo? Né? E fica essa comparação tem e tal, muito. Nossa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, né? Eu percebo que eles ficam presos nisso. Ficam presos nessa imagem, que é uma imagem irreal. Né? E de tudo, de uma vida irreal. É uma vida, porque assim, é o que eu falo para eles mesmo. Gente, redes sociais é para postar o bonito. O bonito. É para postar aquilo que vai fazer o outro ficar, né? Assim, nossa, olha o que ele está fazendo. Nossa, olha, ele foi viajar, foi isso, foi aquilo. Mas e os outros momentos que é da vida real? Exato. Tá? Exatamente. E isso daí faz assim, dá no adolescente
muitas questões, porque depois, junto a isso, vem as questões familiares, vem as questões, às vezes, dos pais não estão bem, porque o adolescente ele absorve muito essas questões dos pais. Às vezes ele se sente culpado por aquilo dali. Então, e daí vira aquelas caraminholas na cabeça que o adolescente, ele chega um momento que ele não aguenta. Que ele não aguenta. É verdade. Porque Ele quer extravasar. Isso, ele quer extravasar, às vezes ele quer sumir daquilo dali, ele quer fugir daquela realidade. E daí, se ele tem lá seus 16, 17 anos, daí que entra a questão de bebida, de drogas. Porque, na verdade, até tem um livro do Ivan Capelato que ele fala sobre a afetividade. Porque falta afetividade. A afetividade na família, a primeira questão da afetividade é o limite, sabe? E quando não se tem o limite claro, o adolescente, ele vai procurar alguma coisa para voltar para daquele núcleo familiar dele, para ele ver se alguém acolhe, na verdade. Então, assim, falta essa afetividade do limite. E o adolescente, muitas vezes, ele busca isso daí. Porque os pais não conseguiram, não souberam, não tiveram recursos para dar. Sim. E daí acaba uma hora que ele não aguenta. Ele precisa ser... Ivan fala nesse livro dele que a casa ela precisa ser uma casa barulhenta. Ela precisa ter briga, confusão. Precisa ter... Por quê? Depois você tem a afetividade, né? Para acolher aquilo dali. Ele fala assim, se você trabalha o dia todo, fala para o seu filho fazer tarefa à noite. Porque você vai estar em casa. Pode acompanhar. Sabe? Você pode acompanhar, você pode brigar com ele que ele não fez certo, você pode falar para ele fazer de novo. E daí ele vai ficar bravo, ele vai emburrar, mas você vai lá, você vai fazer ele fazer do jeito certo. E depois você vai lá, você beija, você abraça, você coloca para dormir. E daí pronto, tá tudo certo. E é assim mesmo. E é assim mesmo. E tem que ter isso. Assim. Se for aquela casa com muito silêncio, muito calma, cada um no seu quarto com seu celular, cadê a afetividade desse lar? Desse Faz todo lugar? sentido. Faz total sentido isso. Então, ele coloca essa questão da afetividade, que família é lugar de afetividade. E quando não tem isso, o adolescente, a criança, ela vai manifestar a falta disso daí de várias formas. Verdade. Até mesmo físico. Exatamente. A gente percebe que as famílias hoje, cada um tá no seu canto. Sim, Ninguém quer ser incomodado. é verdade. Tanto os pais, fiquei o dia inteiro trabalhando, eu não vou fazer tarefa. É obrigação da escola. E terceiriza. E terceiriza. Para a escola, terceiriza para a aula do balé, e vai jogando a criança. É verdade. E assim, não é querer colocar, mas tudo é responsabilidade do pai. O pai que pôs o filho no mundo, o pai e a mãe. Foi um desejo dos pais. Então, o filho vem através desse desejo. Então, é responsabilidade dos pais. Mas eu tô cansado. Deixa a canseira para depois. Primeiro é o filho, primeiro é a filha. E não adianta. Então eu não quero ter filho. Tudo bem. Tem gente que é melhor não ter mesmo. Infelizmente. São escolhas, né? Escolhas. Então, se você escolheu, tá vendo? Se você escolheu, você teve um desejo de ter um filho, é responsabilidade dos pais depois dar carinho, dar amor, dar afetividade, ir atrás, ver o que está acontecendo. Vai ser difícil, mas ninguém falou que é fácil. Não é fácil. Eu estou falando aqui, você é mãe, eu também sou mãe. E a gente sabe que não é fácil. E mesmo depois que eles crescem, não é fácil. Eu estou com um de 24, um de 20, Meu Deus. sabe? E assim, não é fácil. Porque vira e volta tem os seus BOs. É desafiador, né, Rê? É desafiador. São outras preocupações. Né? Outras preocupações, Mas muitas. o que eu vejo, assim, também, que hoje a gente precisa de um processo de resgate das famílias. Perfeito, cara. Educação parental. Ali, do pai, da mãe, né? Porque o que a gente vê? Que o pai e a mãe não tá bem. Tá todo mundo hoje passando por processos muito difíceis na vida, que não estão estagnados, às vezes tem dores, tem questões ancestrais também que trazem, né? Então, que a gente possa buscar ajuda. Camila, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para buscar terapia. Então,
busque métodos Internet, alternativos, tem tanta gratuitos, coisa, livros, vídeos, sabe? né? Tem. Só que assim, as Tanta pessoas se coisa. acomodam. Faz uma reunião familiar, conversa com a família, abre então, ali um momento, né? A sim. quarta da família e conversa sobre as questões. E assim, é o que a gente fala, né? Tem várias maneiras hoje de você ir atrás, que nem você falou. Um livro, sabe? Hoje em dia a gente tem podcasts, Sim. a gente tem tanta coisa que às vezes é um pedacinho assim que você vê, você fala, nossa, é interessante isso aqui, vou buscar mais. Exatamente. E você vai buscar mais. Só que às vezes falta essa curiosidade. E o pessoal entra num ciclo aí de ficar naquele... antigamente que era bom. Sim, Gente, essa coisa... que antigamente que era bom, a gente está vivendo uma geração cheia de traumas. Sim. E antigamente é que era bom. Você apanhou do pai, apanhou da mãe, ninguém te respeitava, ninguém fazia nada. E daí? Sabe? Será que isso era bom mesmo? Será que estava do jeito que está hoje? Se antigamente era tão bom assim? Tanto isso, né? Ai, antigamente era bom, as famílias eram unidas. Unidas. Na marra, né? Na marra. Sem ter vontade de estar ali. Sem ter vontade de estar ali, às vezes com medo de estar em outro lugar. Exatamente. Então, né, é por isso que eu falo, a educação parental, eu também tenho um pouco dessa linha da educação parental, ela fala sobre essa questão do respeito, da família, o respeito não só entre o casal, entre os filhos, independente da idade, você saber respeitar aquilo dali, aquele momento, aquele processo, né? Então, isso daí não se tem poucos. É o que eu falo, falta formação, falta conhecimento, falta vontade de Eu conhecer. acho que é mais isso, eu acho que é essa vontade. Né? Porque o processo terapêutico, junto lá do terapeuta, o terapeuta ele não faz nada, tá, gente? Ele não faz milagre. Não é o terapeuta que faz. Quem faz todo o processo é a gente com a gente mesmo. É a gente com a gente. O terapeuta ele é só um facilitador. Sim. Né, uma ferramenta ali no processo. Claro, muito importante, sim, a presença do terapeuta, porque ele às vezes Ele vai direcionando direciona, alguma coisa. mas a gente pode buscar outras ferramentas também. Sim. Então, assim, se a gente quiser, se houver a vontade, existe o caminho. Existe Então, o caminho. que a gente possa buscar. É buscar esse caminho, ter essa vontade, né? E isso daí para os pais, para a mãe, porque é importante. Se você está percebendo teu filho com alguma questão que precisa ser vista, tenha vontade de ir atrás e vai, porque hoje em dia a gente tem muitos recursos. Tem. Muitos. Né? E o que a gente vê, na maioria das vezes, é as pessoas buscando os recursos mais fáceis e de imediato, que é a questão de remédio. Remédio. A gente vê aí adolescentes que estão tomando muito remédio, sabe? Desde criança, às vezes, com vários diagnósticos que às vezes poderia ser resolvido com amor, com atenção, com respeito, né? Mas para isso a gente precisa ter um pai e uma mãe curado, para poder curar também, senão Maravilhoso. não adianta, Perfeito. Maravilhoso. né? É verdade. E a gente nunca viu. Acho que na humanidade os pais, os homens, estão envolvidos, Sim, né? verdade. Na criação. Na criação, né? É Hoje a verdade. gente ouve, é comum, o pai troca a fralda, o pai dá banho. Vai na né? reunião. Vai na reunião. Faz curso quando a esposa tá grávida, a faz mãe, tão curso, bonitinho né? isso, maravilhoso. Muito bom. E isso é muito importante, porque assim, a figura do pai para a criação dos filhos, gente, Sim. é maravilhosa, E a mãe é divide essencial. a maternidade Sim, com alguém. que é né? pesado, né, para mãe sozinha ali. Exatamente. E antigamente era melhor, né? Os pais não sabiam nem... Quer dizer, dos filhos nem, Né? só estavam só... Era muitos. Exato, exatamente, né? Não, mas hoje em dia tem sim uma gama grande aí de pais que estão preocupados, que vão, né, que vão atrás de resolver as questões. E a figura do pai, gente, é essencial dentro das constelações. A gente fala, né, o pai manda para a vida. Fala que a mãe faz o primeiro parto, a mãe põe no mundo e o pai manda para o mundo. Né? O pai faz esse movimento. Né? Por isso que a gente vê até as brincadeiras. Olha como faz falta isso daí, às vezes, você falou, as consequências das coisas, né? Às vezes a mãe, ela é aquele lugar de acolher, né? De estar perto, tal. O pai, ele já quer
que faz as coisas diferentes. Uma brincadeira de mãe, a mãe vai pegar no colo, vai ser carinhosa. O pai vai colocar o filho em cima de um carrinho de rolemã e vai pedir para descer a ladeira abaixo. Mas assim. Não é? Mas é importante isso daí, porque daí o filho ele vai fazer o quê? Ele vai se aventurar na vida. Ele vai ter essa visão coragem, de que ele pode ter coragem. Maravilhoso. Então isso daí é importante. Tem muitas famílias que hoje em dia não tem essa presença do pai. Também tem essa questão, né, de divórcio, de separação, que acaba sendo divórcios traumáticos, não é um divórcio sistêmico, que hoje em dia a gente tem até isso, divórcio sistêmico, um divórcio, né, olhado pela terapia, pela parte holística, que você não separa filho, você separa casal, filho você não separa. Então, se os pais tivessem consciência disso também, ele não fazia essa separação assim, de qualquer jeito, porque, né, então... A figura do pai é muito importante. E hoje, graças a Deus, a gente está vendo aí uma mudança nisso daí. Uma mudança. Maravilhoso, Rê. E nós estamos caminhando já para finalizar o nosso episódio. Passou tão rápido. Passou rápido. A gente quer pedir para você deixar, então, né, Má, uma mensagem para o pessoal que está em casa. Aquilo que você quer trazer hoje aí. Tá certo. Então, a mensagem primeiro que eu deixo aqui é a seguinte: se você tem filho adolescente, aproveite esse momento da adolescência para que ele entre na vida adulta de uma forma mais saudável. Então, se tem alguma coisa que precisa ser visto, vai ver agora, porque é o último momento que a gente tem para resgatar isso daí. Porque depois que ele entra na vida adulta, é ele que vai ter que dar conta de fazer isso, né? E se você é mãe de criança ou se você está gestando, cuida da sua gestação com carinho, com cuidado. Conversa com seu bebê, conversa com a sua criança, acolhe, respeita, para que a gente tenha aí uma nova geração de pessoas. Porque não é o mundo que a gente vai deixar para as crianças, é que crianças que nós vamos deixar para o mundo. Acho que é isso que a gente precisa olhar. Quais as crianças que a gente vai deixar para o mundo? E daí o mundo vai ser melhor. Maravilhoso. Então eu queria deixar esse recado aí pro pessoal. Lindo, Rê. Muito obrigada. Gratidão Imagina, pela tua presença aqui hoje. De poder vir aqui e colocar esse assunto que eu acho que é muito importante para a gente poder evoluir um pouco aí nas nossas questões. Perfeito. Acho que para aquelas pessoas que são mães, estão grávidas, eu acho que foi uma aula completa, né? Espero que tenha sido. Não, foi maravilhoso. Muito, muito bom. Muito, né, cara? Exatamente. Muito bom. Obrigada. E, como a gente falou, é um conhecimento que tem que vir à tona cada vez mais. Sim. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso. Começar a entender o que está nas entrelinhas. Sim. Começar a trazer à tona aquilo que está no oculto. Sim. Hoje a gente está vivendo uma nova era de redescobertas, de curas, de realinhamento aí pessoal, planetário. Então, é um assunto bastante relevante. As crianças da nova era já estão chegando aí, crianças cristais, neurodivergentes, e que vem trazer para a gente essa construção de um mundo novo. Então, não vieram para se encaixar no mundo que já existe, elas vieram para criar um novo mundo e que a gente possa estar aberto para receber essas novas almas, né, que estão vindo aí. Sim. Que a gente possa começar por nós mesmos, né? E tem que começar, porque a gente tem que estar preparado para receber e para educar essas crianças. Perfeito. Exatamente. Maravilhoso. Né? Perfeito. Então, muito obrigada a todos que assistiram esse podcast. A gente quer agradecer, né, as pessoas de casa, pelo carinho, pelo feedback que a gente está recebendo. O Ilumina é esse intuito mesmo, de trazer clareza e luz para todos nós. Gratidão. Gratidão.